hoje, tá? Porque a gente tudo é palavra, né? A gente já tem recebido, mas a gente está conversando sobre isso, gente, o propósito da unidade, com base lá em João capítulo 17, a partir do verso 11, que diz o seguinte: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Jesus está orando pela igreja. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles... Tu está vivo? Para que eles... assim como nós o somos. Então Jesus está comparando a nossa unidade. Eu estou falando com vocês a importância de nós estarmos unidos, gente. A importância de nós não termos, presta atenção, questões de relacionamentos não resolvidas entre nós. Eu posso te magoar. Eu sou imperfeito. Eu posso falar algo que te feriu, eu posso fazer algo que te feriu, eu posso deixar de fazer algo que te ofendeu. Pastor, sei lá, está meio estranho. Posso. Existe imperfeição em mim suficiente para te ferir. Assim como também tem em você, sim ou não? Mas, gente, será que quando acontece um problema entre mim e o César, a gente tem que se afastar? Será que eu não posso humildemente, César, cara, me perdoa? Ou então, com maturidade, de repente a Laiane chegar para mim: pastor, posso dar uma palavrinha contigo? Pode, Laiane. Poxa, pastor, você falou isso comigo, você brincou comigo daquela maneira, ficou um negócio no meu coração, não gostei muito. Só queria te falar isso porque eu queria limpar meu coração, não quero ficar com isso guardado. Eu não quero saber se eu estou certo ou se eu estou errado. Se já foi suficiente para ela se ofender, já é motivo para eu pedir perdão. Aí tem gente que nesse momento entra em discussão com a pessoa. Não, mas eu não fiz isso para te ofender. Não importa se você fez ou não para ofender. Importa que a pessoa se ofendeu. Então peça perdão e acaba o assunto. É difícil. Vai ficar tentando encontrar: não, mas você não podia ter sentido isso, então agora eu vou mandar no que o Guilherme sente. Se ele se ofendeu, ele se ofendeu. Então eu peço perdão a ele, está tudo certo, gente. Não tem essa de estar certo, estar errado. Eu que estou certo. Sai desse lugar. Esse lugar não é um bom lugar. Esse lugar não constrói nada. Não constrói relacionamento. Sabe? Então nós como irmãos, Jesus está falando que era para a gente ser unido como... Será que tem crise entre o Pai, Filho e o Espírito Santo? Tem. Pode ter crise entre nós, vai haver atrito, vai haver choque, vão haver coisas. Mas, gente, quando Jesus mandou amar o outro como a ti mesmo, ele não estava brincando, não. É um mandamento. E a gente precisa controlar isso, né, gente? Porque a falta da unidade impede o mover de Deus. No Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, escorre sobre a barba de Arão. Arão é o sacerdote. Óleo é unção. Amém? É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, escorre sobre a barba de Arão. Olha o que ele vai dizer agora. É ali aonde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Semana passada o Lucas estava me lembrando do livro A Batalha Final. Quem já leu? Do Rick Joyner. Esse livro é fantástico. E aí o Lucas lembrou, foi muito próprio que ele me lembrou, porque ele está num combate ali contra as forças das trevas e no mundo do espírito. Você tem que ler, é uma visão. O livro é maravilhoso para explicar esse combate, né? E aí, em determinado momento, ele está combatendo contra as forças demoníacas, não sozinho, né, mas um exército também do povo de Deus, combatendo contra as forças demoníacas. E ele vai subindo em uma determinada montanha, né? E conforme ele vai atingindo etapas dessa montanha, ele continua combatendo com as forças inimigas lá embaixo. Quem está entendendo? Está conseguindo entender? Então, cada nível da montanha que ele sobe, acontece algo diferente. Tá? E aí tem um determinado nível da montanha, e cada nível da montanha que ele sobe também tem um nome. E tem um determinado nível da montanha que ele chega, que ele diz assim: então, quando cheguei no quarto nível da montanha, já não podia ser atingido pelas flechas do maligno.
Olha o que ele fala. Ele conseguia atingir, mas ele não era, estava protegido. Adivinha qual o nome que ele deu do nível? Unidade. A unidade nos preserva, nos protege dos dardos do maligno, das setas do inferno. Você está entendendo isso? Então isso é muito importante para a nossa vida. E aí Jesus continuou orando, né? Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Já estava orando por nós, a fim de que todos sejam, e como tu, ó Pai, estás em mim, eu estou em ti, também eles estejam em nós. Verso 22, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que, olha aí o propósito, o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também me amaste a mim. A unidade da igreja torna possível o cumprimento do seu propósito. Uma igreja unida revela o caráter de Deus. É isso que eu quero te dizer. A glória de Deus, ele falou, eu lhes transmiti a glória que me deste para que sejam um. Então a glória de Deus não se manifesta somente no poder. A glória de Deus se manifesta quando a igreja consegue viver unida e resolver seus problemas de relacionamento. É glorioso. As pessoas olham de fora e veem que a gente vive de maneira diferente. Tenho falado com vocês sobre isso, gente. Viver em unidade é a maior ação de evangelismo que podemos realizar. Porque eu tenho falado com vocês, não é um prédio bonito que vai chamar a atenção das pessoas. Qualquer shopping tem um prédio mais bonito que o nosso. Não é um louvor bonito que vai chamar a atenção das pessoas. Não é um pregador bom que vai chamar a atenção das pessoas, porque tem coach que é muito melhor do que qualquer pregador. O que vai chamar a atenção das pessoas é a gente ter aquilo que o mundo não tem. Então, em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais egoístas, egocêntricas, como está lá em Timóteo, capítulo 3, inimigos do bem, tempos difíceis, porque os seres humanos serão egoístas, avarentos. Em um tempo, presta atenção, em um tempo de relacionamentos quebrados, a igreja vai chamar a atenção pela habilidade de se relacionar de maneira própria. Como é que a gente é o povo de Deus e a gente não consegue se entender? Me explica isso, por favor. Não tem como, gente. Sem viver em unidade, a igreja vai falhar na missão de revelar Jesus ao mundo. Então, às vezes, a gente quer revelar Jesus pela mensagem, né? Não, tem que pregar o evangelho. Tá, tem que pregar. Mas a nossa relação com o nosso irmão pode validar ou invalidar a nossa mensagem. As pessoas estão cansadas de ouvir, elas querem ver. Querem ver o nosso comportamento. Elas querem ver a gente vivendo de fato em unidade. Elas querem ver esse amor que a gente diz que Jesus tem. Cadê esse amor, gente? Cadê esse amor que a gente fala? Jesus te ama. Esse amor tem que estar manifesto na nossa vida com o nosso irmão. Quem está entendendo, gente? Está entendendo mesmo? Só para você ter uma ideia, tem uma promessa para esse tempo que o amor se esfriaria. Por se multiplicar a iniquidade, de muitos esfriará. Na minha Bíblia está assim, na versão da Almeida, Ara, revista e atualizada. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos. Sabe qual é a palavra amor para essa passagem no grego? Sabe não? Ágape. Está dizendo que o ágape, que é o amor de Deus, se esfriará de quase todos. Quem tem o ágape? Quem tem o ágape? O mundo tem o ágape? Quem tem o ágape? A igreja. Então ele está só dizendo, a igreja vai se esfriar. Quase todos. Se está falando quase todos, sou eu que tenho que tomar cuidado para ficar nos poucos. Acaba sendo uma qualificação. Eu me qualifico para não esfriar. Ou então eu vou ser parte dos quase todos que vão esfriar. No amor, relacionamento, gente.
E aí a gente conversou, né, sobre essa questão do corpo de Cristo. A própria revelação da igreja como corpo já mostra a importância da gente ser unido. Imagina se a perna direita quer ir para um lugar, a esquerda quer ir para outro. Como é que eu vou ficar? Diz aí para mim. Corpo contra si mesmo não tem como. Na medicina, isso é chamado de um corpo que luta contra si mesmo, são doenças autoimunes. É o organismo destruindo ele mesmo. A igreja não é doente autoimune, não. A igreja não pode se destruir. Às vezes um irmão comete um erro, comete um pecado, a gente é o primeiro a julgar. A gente é o primeiro a apontar. Às vezes é novo convertido. Você tem dúvida que o novo convertido vai fazer besteira? Novo convertido é carnal. Você espera o que do novo convertido? O que você espera de um bebê? Fralda suja. Fralda suja. E você espera de um bebê a fralda suja. Mamou, já fica esperto que vai gofar. Vai gofar. Vai sujar a tua roupa. Se você não quer ser gofado, então não lidar com o bebê. Não pega bebê no colo. A gente está lidando com as pessoas da igreja, mas a gente não quer se sujar com os erros delas. E quando sou eu que erro? Ah, mas quando sou eu que erro, eu quero compaixão, pastor. Queria que todo mundo me entendesse. Mas quando é o outro que erra, eu sou o primeiro a julgar. Está falando, você acha que as pessoas não percebem? A gente está falando pelos cantos. Sabia que... Ei, escuta para que eu vou te dizer agora, para você ficar de queixo caído. Cientificamente comprovado, todas as pessoas que cometem pecados graves, tipo adultério, caiu em adultério, elas consideram e acabam decidindo mudar de igreja para ser restaurado, porque não consegue ser restaurado no mesmo lugar. Tamanho é o julgamento da própria igreja. Jesus perdoa, se a pessoa se arrepende genuinamente. Jesus perdoa, a esposa do cara às vezes perdoa, mas a igreja não perdoa. Fica olhando para aquele cara ou para aquela mulher diferente a vida inteira. Não, porque ali já sabe, né? Ali, aí o meu passado, está onde? Ah, o meu está no mar do esquecimento, mas o do irmão não. Não dá, gente. A gente tem o amor de Deus ou a gente não tem? A gente crê no poder de Deus. Eu creio que o poder de Deus restaura o viciado lá fora, mas não creio que o poder de Deus restaura o meu irmão que cometeu um erro do meu lado. Ah, pastor, mas já era crente, né? Tá bom, mas você sabe o nível de maturidade espiritual? Você sabia que Deus não está olhando para o ato, Deus está olhando para o coração? Porque senão ele não chamaria o adúltero do Davi de homem segundo o coração dele. E pasmem o que eu vou falar, pasmem o que eu vou falar, pasmem. Davi adulterou, matou o cara, cometeu adultério e assassinato, e não deixou de ser referência de seguir a Deus. Porque você lê lá em 2 Samuel tudo que ele fez, aí você depois continua lendo a história, lá em 1 Crônicas, 2 Crônicas, quando vai falando das histórias dos reis, 1 Reis, 2 Reis, que vai falando das sucessões dos reis, aí vai falando assim, e fulano de tal não seguiu ao Senhor como Davi seu pai, e fulano de tal seguiu ao Senhor, fez tudo que era da vontade do Senhor, assim como Davi. Você não vê mais Deus tocando no pecado de Davi. Deus só se lembra da referência das coisas positivas que ele fez. Consequência, ele sofreu, mas Deus não ficou jogando na cara dele o erro dele. Então a gente tem que dar uma segurada nisso, gente, para a gente poder não ter, porque a gente tem uma mente muito julgadora, nossa mente é rápida em julgar, um comportamento, uma atitude, mas é isso mesmo. E o inferno, ele gosta disso, ele levanta essa questão. Problemas vão acontecer, mas precisam ser resolvidos. Ó. Aí a gente falou do corpo de Cristo, né? E aí na semana passada, isso aqui eu falei, quando temos problema de relacionamento na igreja não resolvidos, Satanás está em vantagem, infelizmente. Por isso que o inferno faz de tudo para ficar jogando a Valdenice contra a Laiane contra a Valdenice. E vice-versa. E eu contra fulano e Beltrano. Por quê? Porque se ele quebra a unidade, ele quebra a igreja.
A força da igreja está na unidade. Então, ele sempre vai levantar questões. E tudo, preste atenção aqui, gente. E tudo começa na mente. Primeira coisa que ele vai fazer é lançar um pensamento errado da Laiane na minha cabeça. Eu te contei aqui semana passada, ou semana passada tinha uma pregadora aí, meu Deus. Na outra semana eu te contei aqui, né? Que aconteceu, que eu vi lá o Giovanni e o Ronald indo para o mercado, já achei. Sempre vai lançar um pensamento errado. Para você ficar, ai, não gosta de mim. Ai, não sei de BBB. Que está entendendo o que eu estou falando? Toma cuidado com isso. Então a gente falou que sempre vai exigir um esforço. A gente falou sobre isso. E eu comentei com você sobre as cartas, né? E a gente leu lá em Efésios, na semana passada isso, no capítulo 4. Ele estava falando, olha só, cara, vocês têm que andar em humildade, vocês têm que suportar um ao outro em amor. Há um só corpo, um só espírito, e isso aqui é muito legal. Entendimento de corpo e espírito. Entendimento de corpo e espírito. A Bíblia diz que nós somos o quê? O corpo de Cristo. E o Espírito Santo habita em quem? Em todos. Então nós somos um só corpo e um só espírito, gente. O mesmo Espírito que habita em mim, habita no César. Por isso nós estamos no mesmo corpo. Por isso você só se torna corpo de Cristo quando o Espírito Santo vem habitar em você. Porque é um Espírito dominando um. Presta atenção, é um só Espírito dominando um só. Entende isso? Não pode haver divisão. Não pode haver divisão. Foi o que ele falou, há um só Senhor, uma só fé, um só corpo, um só Espírito, um só batismo, uma só esperança. Deus que está em todos. Amém? Eu vou fechar com isso. Porque eu tinha um outro texto para falar de outra carta, mas eu vou falar semana que vem. Hoje eu vou ficar nisso que eu estou te falando, de um só corpo e espírito, porque eu acabei de me lembrar aqui, pode vir, porque eu acabei de me lembrar aqui, sabe de uma coisa? Quem conhece a Bíblia vai saber. Somos um ou somos muitos, gente? Não, quero que você me responda. Somos um ou somos muitos? Somos muitos ou somos um? Somos um. Um só Espírito. Um só corpo. Agora, quem lembra, olha para mim, presta atenção. Quem lembra daquela passagem que Jesus estava no barco com os discípulos e se levantou uma grande tempestade? Lembra? Então, beleza. Eles estavam navegando. Jesus repreendeu a tempestade, repreendeu o vento e eles continuaram navegando. Amém? Aonde eles foram? Quem falou Gadara? É isso aí, foi para Gadara. Foram para Gadara. Lembra depois da tempestade chegar em Gadara? Lembra disso? O que tinha lá em Gadara quando ele chegou? Quando Jesus pisou na cidade, tinha o quê? Um endemoniado. A Bíblia diz que o cara vivia nos sepulcros, vivia nos cemitérios, ninguém podia segurar ele, cadeia não prendia ele, andava pelado, sim ou não? E ele veio ao encontro de Jesus. O que ele falou para Jesus? Por que você veio me atormentar? O que Jesus perguntou para ele? O que Jesus perguntou para ele? Vocês estão ruins de Bíblia, hein? Jesus perguntou para ele, qual o teu nome? Qual foi a resposta dele? Legião. Aí ele disse o motivo, legião, porque somos muitos. O espírito das trevas diz, somos muitos. O Espírito de Deus diz, somos um. Somos muitos espíritos tentando dominar um só corpo. Isso é divisão. Somos muitos espíritos tentando dominar um só corpo.
quando na verdade a igreja é um só espírito e um só corpo. Divisão vem das trevas. Divisão vem do reino das trevas. Quebra o orgulho, quebra a altivez, quebra a divisão. Sai abraçando todo mundo quando o culto acabar. Fala com todo mundo. Não guarda nada no teu coração contra ninguém. Não deixa o inferno reinar. Não fala só com quem você conhece e gosta. Fala com todo mundo, abraça todo mundo. Muda o teu jeito, eu também mudo. Todos nós precisamos mudar. Sabe, somos uma família, queridos. Somos um só corpo, um só espírito. Não pode ter espaço para o inferno governar na nossa vida. Aí a gente não entende porque que Deus não faz mais milagre. Por que o poder dele não vem com mais power, mais força? Por que os milagres não acontecem como na igreja primitiva? Vai ver como eles viviam. Vai ver como eles se movimentavam. Cuidado com as distrações. Muito orgulho. Não tem um rompimento de relacionamento sem que o orgulho esteja envolvido. Todo rompimento tem orgulho no meio. Todo rompimento tem, porque a gente pode se humilhar. A gente pode conversar sobre o que aconteceu. Bota para mim, eu vou fechar com esse texto. Cadê o Lucas? Ô Lucas, cadê o médico amado? Lucas, bota para mim. Tá no banheiro, né, Lucas? Te peguei. Ó, Lucas, bota para mim Provérbios 17, 27 na Bíblia Viva. Ou é 17, 27 ou é 27, 17? É 27, 17. Gabi está me corrigindo aqui. Vamos ver se tiver errado, vou pegar ela. Preste atenção. Olha isso aí, lê esse verso e medita. Como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra, assim, dois amigos que discutem seus problemas com sinceridade, acabam mais amigos e mais maduros do que antes. Será que é confortável para a lâmina ser esfregada contra o ferro, mas produz um bom resultado? Conversas difíceis são necessárias. São desconfortáveis, mas são necessárias. Mas tem uma palavrinha que faz toda a diferença nesse aqui: sinceridade. Sinceridade é eu chegar para a Laiane e falar assim: Laiane, cara, estou percebendo que tem algo estranho entre a gente. Não sei, mas a gente não está como antes, sei lá, tem alguma coisa no meio e tal. E ela sabe também, já percebeu também. Está com algo no coração contra mim, mas ou por falta de coragem, alguma coisa, ela fala assim: não, Luiz, não percebi não tem nada não. Faltou o quê? Não vai resolver. Tem que tirar o carnegão do furunco. Foi lá atrás agora, ninguém tem mais furúnculo hoje em dia. Tem que tirar o carnegão. Vai doer, mas vai curar. Vai doer, mas vai curar. Sandro, não gostei disso que você fez e tal. Ah, pastor, eu fiz isso porque outro dia também você fez isso e isso, eu também estava achando isso e isso. Pô, cara, mas você então deveria ter falado. Aí começa a esquentar, mas ali está conversando, está sendo esfregado, lâmina com lâmina. Então chega no final, pô, cara, é isso mesmo, então você me perdoa. Cara, eu também te peço perdão. Sai mais amigos e mais maduro do que antes. Deus coloca uma vírgula onde o inferno tenta botar ponto final. Não precisa ficar sem falar com pessoas, cara. Seja maduro. Resolva com sinceridade, senta para conversar.
Conversas difíceis são importantes. A gente está para viver um novo tempo nessa igreja. E não foi à toa que Deus trouxe essa série de mensagens ao nosso coração para a gente poder estar ministrando. A gente vai entrar naquele lugar como um só corpo, que é dominado por um só espírito. Somos um ou somos muitos? Somos um. Fique de pé, vamos adorar a Deus. Minha tradição.